Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Central Tips, onde o meu trabalho é fazer a melhor análise possível para que vocês possam estar fazendo os melhores bilhetes, as melhores múltiplas e para que vocês possam ganhar um dinheiro legal, né? Essa é a nossa intenção. E para o vídeo de hoje estarei aí analisando e dando palpites para futebol do dia 19/4/2022, onde teremos aí Copa do Brasil, Premier League, La Liga e Copa da Itália. Mas antes de qualquer coisa, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e dê o like, que é muito importante, beleza? Vamos lá, vamos então começar aí com Copa do Brasil, onde teremos aí o duelo entre CSA e América Mineiro. Beleza? Vamos no CSA. O CSA, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. Empatou em 0-0 com o Ituano, ganhou de 8-0 do Muricy em casa, ganhou de 2-0 do Muricy fora de casa, perdeu de 1-0 do CRB, ganhou de 1-0 do CRB. Ou seja, a fase do CSA é boa. Vamos agora ver o América Mineiro. O América Mineiro, a fase já não é tão boa assim. Dos últimos 5 jogos, ele empatou 2, perdeu 2 e ganhou a última, beleza? Que foi até um bom resultado de 4-1 contra o Juventude, empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro, perdeu de 1-0 do Avaí, perdeu de 2-0 do Independente Del Valle. Ou seja, a fase do América Mineiro não é uma fase tão boa quanto a fase do CSA, porém, se levar em consideração os adversários que o CSA jogou e os adversários que o América Mineiro jogou, o América Mineiro ele teve mais dificuldade, justamente por conta do nível dos adversários. Então o que a gente pode colocar aí para essa partida? Só deixa eu ver o resumão aqui, justamente para vocês darem uma olhada numa coisa. O CSA já está a 3 partidas sem perder e também já está a 3 partidas sem sofrer gols. Já o América Mineiro já está a 6 partidas tomando gol direto, entendeu? E os dois times aí, eles têm estatísticas de serem under, de ter poucos gols, de ter menos de 3 gols na partida. Ou seja, o que a gente não vai ficar muito distante disso para essa análise entre CSA e América Mineiro. Então o que a gente vai colocar? Um under 3.5 para ficar bem safe, bem tranquilo, bem de boa. Under 3.5. Vamos aí agora para Bahia e Azures. O Bahia, logicamente, é super favorito para essa partida, com uma odd de 1.35, enquanto o Azures está com uma odd de 7.50. O Bahia, dos últimos 5 jogos, ele ganhou os 5. E o Azures, dos últimos 5 jogos, ele empatou 1, perdeu 1 e ganhou 3, tá? Vamos ver aqui o resumão. O Bahia vem de 5 vitórias seguidas. Dos últimos 7 jogos do Bahia, em 5 foram mais que 2.5 gols. Dos últimos 7 jogos do Azures, em 6 foram menos que 2.5 gols. O Bahia dos últimos 5 jogos foi o primeiro a marcar nos 5. O Bahia venceu o primeiro tempo dos últimos 4 jogos que jogou. Então, gente, não tem nem muito o que colocar aqui. Vitória seca no Bahia. Vamos ver agora o Fluminense. O Fluminense está aí como favorito, óbvio, pela Bet365, com uma odd de 1.45. E o Vila Nova não tão favorito assim, com uma odd de 6.50. O Fluminense, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Ganhou de 1-0 do Cuiabá, perdeu de 3-0 do Júnior pela Sul-Americana, empatou em 0-0 com o Santos, ganhou de 3-0 do Oriente Petroleiro. Já o Vila Nova, das últimas 5 partidas, ganhou 1, perdeu 1 e empatou 3, tá? Vamos ver aqui o resumão. O Vila Nova vem de 3 jogos sem derrotas, porém de 4 jogos sem vitórias, porque a maioria foi empate. Dos últimos 8 jogos do Vila Nova, em 7 foram ambas marcam. Dos últimos 6 jogos do Vila Nova, em 5 foram menos do que 4.5 cartões. E dos últimos 10 jogos do Fluminense, em 8 foram menos do que 10.5 escanteios. Então o que a gente pode colocar isso para essa partida? Vitória seca do Fluminense, óbvio. Eu não acredito que o Fluminense vai dar mole em casa para o Vila Nova.
Zebras acontecem, porém não acredito que vai ser dessa vez que vai acontecer isso, tá? Vitória do Fluminense seca. Remo e Cruzeiro. Remo e Cruzeiro. Onde a Bet365 está colocando o Cruzeiro como favorito para essa partida, pagando uma odd altíssima de 2,30 e uma odd de 3,20 para o Remo. O Remo das últimas 5 partidas, ele ganhou 3 e perdeu 2. E o Cruzeiro, das últimas 5 partidas, ele ganhou 3 e perdeu 2. Ou seja, a mesma coisa que o Remo. Vamos aí para o resumão. O Remo tomou gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 7 jogos do Remo, em 5 foram mais do que 2,5 gols. Dos últimos 6 jogos do Remo, em 5 foram mais do que 4,5 cartões. Dos últimos 9 jogos do Cruzeiro, em 7 foram mais do que 4,5 cartões. Para ficar bem safe mesmo, bem safe, porque eu não tenho confiança nenhuma em nenhum dos dois times, bem safezada, over 1,5 gols. Tranquilo e calmo. Vamos aí agora para a Premier League, onde teremos Liverpool contra Manchester United. 2 times cascas grossas. Dos últimos 5 jogos aí do Liverpool, ele ganhou 4 e empatou apenas 1. E dos últimos 5 jogos aí do Manchester United, ele ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. O Liverpool, tá? Ganhou de 3-2 no Manchester City pela Copa da Inglaterra, empatou em 3-3 com o Benfica, empatou em 2-2 contra o Manchester City, ganhou de 3-1 no Benfica, ou seja, só briga de cachorro grande que o Liverpool enfrentou essa semana. Vamos ver agora o Manchester United. Manchester United ganhou de 3-2 em casa do Norwich, ganhou de 1-0, perdeu de 1-0 do Everton, empatou em 1-1 contra o Leicester, perdeu de 1-0 do Atlético de Madrid. Gente, não tem muito o que fazer. Outro jogo aí que a gente pode colocar a vitória seca do Liverpool. Acredito eu que o Liverpool ele vai jogar para engolir o Manchester United. Por quê? Por que vitória seca? Porque o Liverpool ele só está a apenas 1 ponto do Manchester City, que atualmente é o primeiro colocado. Se o Liverpool ganhar, o Liverpool vai assumir a liderança do campeonato, faltando poucas rodadas para acabar. Ou seja, para o Liverpool é vitória ou vitória. Então é por isso que hoje a gente coloca aí vitória seca do Liverpool. E sem mais, sem choro. Vamos agora para a La Liga, onde vamos estar analisando o jogo do Villarreal e Valência. Beleza? Dos últimos 5 jogos do Villarreal, ele ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. E dos últimos 5 jogos do Valência, ele empatou 3, ganhou 1 e perdeu 1. Esse jogo em específico nem tem muito o que analisar, mas vamos aqui no resumão. No resumão, o Villarreal vem de 4 jogos sem derrotas e o Valência vem de 3 jogos sem vitórias. O Villarreal sofreu gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 6 jogos do Villarreal, em 5 foram menos que 2,5. E dos últimos 5 jogos do Valência, em 4 foram menos que 2,5. Vamos ver aqui o frente a frente. O frente a frente, o Valência vem de 3 vitórias seguidas contra o Villarreal. O Villarreal sofreu gol nos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram. Eles têm aí uma estatística de ser over, ou seja, das últimos 5 jogos, em 4 foram mais do que tiveram pelo menos 3 gols. E dos últimos 5 jogos, em 4 foram pelo menos ambas marcam, tá? Então, pra gente ficar no safe, do safe, um over aí 1,5 para ficar tranquilo, tá? Over 1,5. E para quem quiser dar uma arriscadinha maior, vitória ou empate do Valência, justamente aí pela freguesia que o Villarreal tem, vitória ou empate do Valência para quem quiser dar uma arriscada. Vamos dar uma olhada. Agora vamos aí para a Copa da Itália, onde teremos aí o nosso último jogo aí desse vídeo, que está bem mais curto. Inter e Milan, baita clássico, onde aí a Bet365 está colocando a Inter de Milão como grande favorita, por estar jogando em casa, está pagando uma odd de 2,5, e para o Milan está pagando aí uma odd de 3,60. Analisando agora a Inter, dos últimos 5 jogos da Inter, ela ganhou 3 e empatou 2. Ganhou de 3-1 fora de casa do Spezia, ganhou de 2-0 em casa do Hellas Verona, ganhou de 1-0 fora de casa da Juventus, empatou em 1-1 contra a Fiorentina, empatou em 1-1 contra a Torino. Vamos ver agora o Milan.
O Milan, dos últimos 5 jogos, ganhou 3 e empatou 2. Ganhou de 2-0 do Genoa, empatou em 0-0 com o Torino, empatou em 0-0 contra o Bolonha, ganhou de 1-0 do Cagliari, ganhou de 1-0 do Empoli e ganhou de 1-0 do Napoli. Gente, vai ser jogão, jogo de Copa, jogo que não tem nada a ver aí com o campeonato italiano, tá? É um jogo que eles não podem ficar segurando, é um jogo realmente que tem que partir para cima porque vale vaga na final. Então, para ficar bem tranquilo mesmo, bem tranquilo, eu acho que vai ser um jogo amarrado, tá? Posso ter estado errado, mas eu acho que vai ser um jogo amarrado. Vai ser mais um jogo de cartões do que de gols, tá? Então, para ficar tranquilo, dependendo da odd, podemos colocar aí um under 4.5 gols. E se a odd estiver muito baixa, pode botar um under 3.5 gols. Eu não acredito que vai sair tanto gol assim no jogo, porque é jogo truncado, é clássico, onde as equipes vão se preocupar mais aí em marcar do que propriamente fazer gol, tá? E vai ser jogo onde não vai ter espaços. Então, um under 4.5 dependendo da odd, e se tiver muito baixo, under 3.5. Valeu, rapaziada. Hoje o vídeo é esse. Hoje o vídeo é realmente bem curtinho, tá? Tentei aí ser o mais breve possível, justamente para ficar legal e o vídeo ficar um pouquinho menor, tá? Agora eu vou pedir a gentileza mais uma vez que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, beleza? Compartilhe com os amigos e também vou deixar o resumão do jogo, beleza? Na descrição do vídeo e também o nosso Instagram, que é o @centraltips, beleza? Valeu, falou, tamo junto, até o próximo vídeo.